Bom, primeiramente fazer uma introdução assim simples sobre o que estamos fazendo e por que estamos fazendo, né? Sentimos a necessidade de, como aqui estamos da comunidade de Luz Fraternidade de Aurora, na região oeste do Uruguai, percebemos a necessidade de implementar sistemas agroflorestais em nossos cultivos, por uma questão de segurança alimentar, por uma questão de ter uma biodiversidade na parte da produção de alimentos e de uma alimentação, uma produção mais segura também, né? E também como estratégia de plano de emergência, visto que estamos em um bioma, em uma latitude também, que torna um pouco diferente a produção de alimentos que costumamos ter experiência, que é no trópico, subtrópico, e nas zonas tropicais. Então, nossa comunidade, como ela está ubicada nessa região, então buscamos algumas referências para implementar esse sistema agroflorestal em nossa localidade, né? E vemos que por diversas vezes torna-se um pouco diferente, para não dizer muito diferente da lógica do sistema. E foi aí que conhecemos Diego e começamos essa parceria. Diego nos aportando bastante, desde a parte de consultoria, de acompanhamento, até a parte presencial aqui. E foi aí que, fazendo várias análises, vários estudos, desde a parte de construção de como é a nossa comunidade, a cultura da nossa comunidade no nosso país, desde a parte climatológica, desde a parte geográfica, para desenhar uma estrutura de sistema agroflorestal que seja mais compatível e seja mais real para a nossa realidade, né? Então, tendo em conta também a questão da mão de obra, a quantidade de mão de obra que temos, né? Então, nessa condição, criamos essa parceria no final de 2023, em que, através de algumas reuniões, fomos desenhando esse panorama, esse projeto, e que começou com a primeira etapa de implementação, que foi em outubro de 2024, do ano passado, e que vamos explicar um pouquinho como é essa implementação, como é esse projeto e por que esse projeto, aprofundar um pouquinho mais. E estamos hoje, nessa semana, na segunda etapa de implementação do projeto da Agrofloresta Aurora, que vamos estar plantando 3 canteiros de árvores, cada canteiro com 140 metros, totalizando mais ou menos 420 árvores, intercalado com cultivo de hortaliças. E fica também já um convite para a terceira implementação, que vai ser em outubro desse ano. E bom, fazendo essa pequena antessala de todo o que já que estamos construindo nesses dias, que vamos construir nessa palestra, passo agora a palavra para Diego e também agradecer a presença dele mais uma vez, que está sendo uma experiência assim muito rica e muito satisfatória para a gente, assim, né? Dando passos bem consistentes. Bom, passo a palavra aqui para Diego. Obrigado pessoal, obrigado irmão Patrício, agradecer a todo mundo que está possibilitando esse momento, né, ser possível, o pessoal todo aqui que estava ajudando, preparando aqui os microfones, as câmeras, a transmissão, o pessoal que tem feito a nossa alimentação também, né, a limpeza, toda essa estrutura que envolve o nosso trabalho também prático lá na terra. E agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. E a ideia dessa apresentação de slides que a gente fez é um pouco trazer o histórico do projeto, né, desde os primeiros momentos quando a gente começou a se encontrar para planejar, né, então especialmente o pessoal que está aqui conosco, que está na parte prática, às vezes a gente já entra lá no plantio e às vezes a gente não tem tanto tempo para poder resgatar todo esse histórico e do planejamento todo que foi feito anteriormente, que é super importante quando a gente vai trabalhar com sistemas agroflorestais. A gente faz uma série de associações de árvores, de espécies, uma série de práticas de manejo, práticas agrícolas que todas estão dentro de um projeto que foi pensado de maneira integral, né? Cada uma dessas etapas que a gente está realizando na prática, ela tem uma conexão com essas outras etapas já anteriores, já pensadas, né? Então a nossa ideia é um pouco, a gente já trouxe alguns materiais aqui para compartilhar com vocês, de pequenos textos,
e algumas imagens também que a gente foi fazendo ao longo desse período de implantação. Então a gente chama o projeto, né, o projeto Agrofloresta Aurora, então que está relacionado a essa nossa ideia de implantação de sistemas agroflorestais no bioma Pampa. Então a gente tem essa particularidade que vem a ser climática, também de vegetação e fauna, que nós vamos ir abordando um pouco ao longo da apresentação. Eu sou o Diego Sabado, né, o pessoal já me apresentou. Eu sou agricultor familiar, trabalho com sistemas agroflorestais lá no sítio Jardim das Acácias, no Chuí, na Barra do Chuí, na fronteira do Brasil com o Uruguai, numa região bem, né, bem característica do bioma Pampa, assim. A gente está bem no coração da Pampa, como aqui também, né? Então a gente já saiu dessa zona mais de transição, né, entre Mata Atlântica e Pampa, e a gente já está numa região mais sul, onde o Pampa já está bem característico, né? Então a gente vê que algumas adaptações a gente vai fazendo em cima dessa particularidade nossa climática também, né? Se puder passar, irmão, por favor, o slide. Então, quando a gente vai construir o projeto, a primeira coisa era a gente entender qual era o objetivo do projeto. Porque a forma como a gente desenha a agrofloresta e as espécies que a gente escolhe para compor essa agrofloresta, elas têm que estar de acordo com aquilo que se pretende. Então, se o objetivo da agrofloresta é poder integrar uma criação animal, ou se o objetivo da agrofloresta é uma produção de frutas, ou se é a produção de hortaliças, ou é a recuperação de uma área degradada, né? Se é uma agrofloresta para a gente lidar, por exemplo, com uma questão de poluição de algum curso hídrico. Então a gente tem múltiplos objetivos possíveis para se trabalhar através da agrofloresta, mas para cada diferente objetivo vão ser diferentes estratégias que a gente vai assumindo e planejando, né? Então a ideia que a gente levantou nessas reuniões que a gente foi desenvolvendo a partir de 2023, que nós estávamos geralmente presentes nesse primeiro momento, né, do planejamento, eu, o irmão Patrício, o Frei Akbar, o Maurício, né, tivemos a presença de outros integrantes também da comunidade em diferentes reuniões para aportar também as suas experiências, seja em outros climas ou seja aqui mesmo em outros momentos, né, que já passaram por aqui, que já conheciam o solo, que já tinham passado por experiências relacionadas aos cultivos aqui, então também fizeram parte dessas reuniões e a gente foi fazendo uma série de levantamentos dentre eles, né, compor quais eram os objetivos. Então o primeiro objetivo, né, era desenvolver então nessa agrofloresta a regeneração do solo para que isso fosse, né, tivesse como resultado a nossa produção de alimentos orgânicos, de sementes, das madeiras, né, esses serviços ecossistêmicos que a agrofloresta vai proporcionar para o entorno. E também a questão da interação entre a comunidade, entre as pessoas que participam tanto das atividades de implementação quanto também do dia a dia da comunidade, que fosse também um ponto de integração das pessoas. Então, mais do que ter um objetivo, vamos dizer assim, unicamente só da produção, a gente também está lidando com essa questão da presença humana e da atividade que a gente vai realizar de manejo nesse local ser uma atividade também que dá satisfação para quem está realizando essa atividade, né? Que não seja uma atividade também penosa, algo que, né, que possa ser um obstáculo para a presença das pessoas na área, né? Se puder passar. E ali, pode voltar só para também a gente trouxe as imagens do levantamento então da área, né? Então a gente, depois que a gente definiu os objetivos, a gente também definiu qual seria a área onde a gente ia desenvolver, né? A gente caminhou aqui pelo espaço também reconhecendo as diferentes áreas e a gente, né, a partir da demanda, do pedido do pessoal da comunidade, da gente trabalhar nessa área, a gente delimitou o espaço, então, né, mediu, delimitou para a partir daí ir fazendo o consórcio, o desenho propriamente da agrofloresta.
Então, a primeira etapa, né, do projeto é a gente fazer um diagnóstico, então a gente entender o que a gente já tem. Então, nesse sentido, entra as condições climáticas, então é a pesquisa em cima dos dados do clima da região. Então a gente buscou conciliar tanto os dados, vamos dizer assim, científicos, né, que já são apresentados pelas instituições que compõem, né, os dados históricos de temperatura nos diferentes meses do ano, pluviosidade média nos diferentes meses do ano. Então, especificamente aqui da região onde a área está localizada, e tentar aliar isso também com as experiências dos irmãos que também já estão há mais tempo e que sempre têm relatos que muitas vezes fogem desses dados médios, né? Então é sempre importante a gente ter sempre esse retorno de quem está vivendo no lugar, de quem acompanha o clima e que vai se lembrar, eu me lembro que em tal ano fez um frio muito fora do normal, né? E esses dados são importantes para a gente ter poder refinar um pouco mais o projeto, né? Deixar ele ainda um pouco mais adequado às condições locais, né? Então o relevo super importante da gente entender, né? A pendente que tem. Então o diagnóstico do solo também, compreender qual é a real situação que aquele solo estava, para a gente entrar com as plantas mais adequadas para a condição que já existe, né? Então isso é muito importante, a gente conseguir, na hora que está planejando um desenho agroflorestal, ter a melhor visão a respeito da realidade daquele solo, né? Então isso nos ajuda, a gente não, muitas vezes a gente sonha em produzir determinadas plantas que demandam uma qualidade de solo que a gente ainda não tem. Então também é importante a gente ter essa consciência, essa humildade de, bom, vamos começar a partir do que a gente tem e vamos melhorar as condições até chegar à possibilidade de entrar com plantas que talvez sejam mais exigentes do que aquela condição. Então muitas plantas podem ser planejadas também para ir entrando ao longo do tempo, conforme as condições vão melhorando, né? Então, nesse sentido, por exemplo, a prática da construção dos quebra-ventos foi muito importante para nós. Então, criar esse ambiente mais protegido, desenvolver um microclima naquele lugar ali, nos auxilia a melhorar essas condições para as plantas que a gente está plantando, né? Então, do ponto de vista prático, por exemplo, os quebra-ventos, eles vêm com esse sentido, né? Da gente perceber que existe vamos dizer, como é que eu posso dizer, um risco mesmo para a nossa área, no caso do vento, no caso da insolação, que isso pode levar à perda nas nossas mudas, né? Das hortaliças, das árvores. Então, muitas vezes é melhor a gente começar focando em criar esse ambiente, né, melhorar essas condições para depois entrar com os plantios. Então, um pouco isso a gente fez, né, os irmãos fizeram já. A primeira coisa foi fazer o plantio do quebra-vento sul, né, ao sul da área, para possibilitar já o desenvolvimento desse ambiente, né. Depois a mão de obra, que é super importante, né, a gente entender o que tem de disposição de pessoas, né, e entra aí também a questão das ferramentas e dos equipamentos. Então, o que a comunidade tem, né, de possibilidade de máquinas, de implementos, de pessoas, né, para a gente também conciliar o desenho, né? Muitas vezes a gente poderia fazer um desenho muito mais intensivo, mas aí depois a gente não tem a quantidade de mão de obra e equipamento para manter aquele desenho. Então, também adequar o desenho à possibilidade, né, a capacidade de mão de obra e dos equipamentos que a gente tem disponível, né? Ali é uma foto já da última implantação, né, de outubro, quando nós estávamos fazendo a colocação do composto, né, do abono no solo, ali, fazendo o preparo do solo. Então já dá para ver que a gente utilizou os equipamentos que tinham na comunidade, que foi ali o trator e o reboque, né, carregado com adubo, passando por cima da linha, que a gente conseguiu fazer de forma bem rápida, né? Foi um trabalho bem eficiente. Esse ano os irmãos foram mais rápidos ainda, porque eu cheguei aqui e já estava até feito esse trabalho, eles já tinham até avançado nesse sentido, né? De ter compreendido essa maneira de se preparar o solo, né?
Então isso é bastante importante porque é um trabalho pesado, né, que a gente lida com muito peso de adubo, de composto, de volume. Realmente é um trabalho que é cansativo e que quando a gente consegue tornar ele mais eficiente aproveitando as ferramentas e as máquinas que a gente tenha, a gente avança muito e já consegue ter um pouco mais de energia para aqueles outros trabalhos que vão ser tão necessários dos plantios das árvores, das hortaliças, que demandam tempo, tanto quanto, né? E que a gente consegue ter maior eficiência aproveitando os equipamentos que a gente tem. Então aqui a gente traz uma definição assim bem simples, né, do que são as agroflorestas, né, para o pessoal que não está tão acostumado a essa possibilidade que é a agrofloresta, né, então que é essa ideia, o básico, né, é essa ideia de que a gente vai integrar espécies arbóreas com a produção agrícola. Então as árvores, né, a agrofloresta vem dessa união de dois termos, né? O agro, da parte agrícola, né, de produção agrícola, e o floresta, o florestal, né, vem das árvores, né? Então o componente arbóreo é que é fundamental, as árvores é que são fundamental dentro do sistema agroflorestal. São fundamentais pelo benefício que elas trazem para a produção agrícola. Então a ideia é que a gente está utilizando as árvores como nossas parceiras para aquilo que a gente quer produzir. Que a nossa produção pode ser de árvores ou não, as hortaliças também se beneficiam da presença das árvores. Se a gente tem uma agrofloresta para produção animal, né, os animais também vão se beneficiar da presença das árvores nesse ecossistema. Então a ideia é beneficiar a nossa produção agrícola através do plantio em conjunto com as árvores. E uma prática importante é a gente tentar ver as florestas nativas, né, os ecossistemas naturais como inspiração para o nosso cultivo. Então a gente vai buscar nesses ecossistemas naturais os princípios e os processos que estão acontecendo ali para tentar replicar na nossa atividade agrícola. Então nos ecossistemas naturais, uma coisa que a gente sempre os pesquisadores, todo mundo comenta é esse equilíbrio que existe nesse ambiente, né? Essa harmonia que existe nesse ambiente, onde as plantas estão saudáveis, né? Dentro de uma floresta natural, os animais estão saudáveis, né? As frutas nativas aí têm a sua expressão em termos de produção, né, harmoniosa, e a gente vê que quando as árvores passam a ficar fora dos ambientes agrícolas, a gente vai perdendo essas características que os ecossistemas naturais têm. Então a gente vai afetando essa harmonia, vai afetando esse equilíbrio, e aí vamos tendo a presença de insetos, né, em maior quantidade, determinados insetos, aí aparece a formiga, aí aparece determinado fungo, né? Porque a harmonia, esse equilíbrio está sendo afetado. Então a gente se inspira, né, nesses processos para tentar, de alguma forma, replicar esses mesmos processos no nosso ambiente de produção agrícola, né? Então, quais são esses processos? É a cobertura do solo, manter o solo sempre com palha, com alguma cobertura de material orgânico. É a diversidade, né? Um ecossistema natural não é monocultural, não é de uma só espécie, é uma diversidade de espécies. Obviamente a não aplicação dos produtos químicos, né? De venenos agrotóxicos, né? Que também prejudicam a microvida e a macrovida das áreas, né? Não sei se o irmão Patrício quer comentar um pouco. Não, mas que nada também dá um panorama da nossa realidade como diagnóstico do que Diego trouxe, da estrutura do solo, né? Porque o projeto da agrofloresta também, ele começou com uma mudança de paradigma nosso, de como vamos tratar a consciência do reino mineral, especificamente na parte do solo. Que não, por análise de solo que tivemos, desde análise química até análise física, percebemos que nosso solo não é um solo pobre, não é um solo rico, mas tampouco é um solo pobre. Mas é um solo que ele estava muito compactado. Por histórico de ser um antigo cultivo de monocultura de laranjas. Anteriormente também foi um espaço de pastagem, antes da comunidade. E a forma como também tratávamos o solo da parte de implementação de permisos agrícolas.
Então, o manejo do solo que fazíamos, né, não era correspondente com o reino mineral nesse sentido. Então, adequamos todo esse processo antes de começarmos a implementação, a técnica de plantio direto, que foi super importante. E é interessante ressaltar algo que não foi a longo e nem médio prazo. Vemos essa resposta já no primeiro ano de mudança nessa estratégia, né? Então, antes, quando tínhamos chuvas de 15 milímetros, que já formava poça, alguns mini lagos assim, nessa área de cultivo que estamos implementando na agrofloresta. Hoje em dia, a chuva de 50, 60 milímetros já não forma essa poça. Somente como mudar esse panorama desse método de cultivo. Então, isso já é um grande avanço também, que já foi uma antessala para a implementação desse sistema agroflorestal. E aí é algo interessante de ressaltar também. Pode passar, irmão, por favor. Então, um pouco para detalhar um pouco mais o que eu estava falando agora, dessa nossa possibilidade de utilizar como inspiração os ecossistemas naturais, né? A gente trouxe um slide que a ideia era justamente de que forma que a gente se inspira nesses ecossistemas naturais e em qual ambiente nós estamos, né? Então, um pouco do que eu falei anteriormente, a gente ter essa noção, né, como o irmão Patrício relatou agora, de que nós já estamos, muitas vezes, começando nossos trabalhos agroflorestais em ecossistemas degradados. Então, isso aconteceu na minha experiência pessoal lá no Jardim das Acácias, né, onde eu moro, e a mesma coisa aqui na área do infinito. Então a gente tem essa noção, nós não estamos lidando com um solo que está na sua melhor expressão, na sua melhor condição natural, não, a gente já está lidando com um solo que já foi explorado, né, que já perdeu muito da sua capacidade de nutrientes, né, e a compactação, as questões físicas do solo. Então a gente está lidando com um ambiente degradado. Então, nesse sentido, é importante a gente ter estratégias para ir melhorando esse solo ao longo do tempo. Então, isso também, essa mudança de práticas agrícolas vai nos auxiliando a gente sair desse primeiro momento onde o solo está degradado, utilizando árvores e plantas que são específicas para fazer esse trabalho, né? Então ali a gente traz alguns dos princípios, né? A ideia da sucessão natural que a gente trabalha, então a forma como a gente vai desenvolvendo em conjunto com a natureza, caminhando junto com a natureza, tentando se integrar nessa sucessão natural que ela já existe, ela já está ocorrendo, já está presente aqui no nosso ecossistema, né, e como a gente vai se integrar nesse caminho da forma mais harmônica possível. A gente caminhar na mesma corrente que o nosso bioma, o nosso lugar nos indica a respeito da sucessão ecológica. Então é um conceito teórico, mas ao mesmo tempo na prática ele vai acontecer de forma bem diferente em cada lugar. Então a forma como a sucessão natural, como as plantas e os animais vão mudando em cada região é muito diferente, né? Então a gente observar também a dinâmica como isso ocorre aqui na região é importante. Então andar pelas áreas, observar as árvores, né, as diferentes árvores que aparecem, como elas aparecem, né, tudo isso nos ajuda a entender a forma como essa sucessão natural ocorre. E na forma mais prática a gente aproveita isso também do ponto de vista da colheita, né? Então a gente também planeja a nossa agrofloresta com uma sucessão natural de colheitas. Então nós vamos plantar diferentes plantas que vão produzir em diferentes tempos, em diferentes momentos. Então isso faz com que seja possível que a gente, no momento em que está plantando, por exemplo, uma nogueira pecan, que vai levar 15, talvez 20 anos para produzir, a gente também está plantando alface, também está plantando couve, porque nos primeiros dias a gente já consegue ter uma colheita aproveitando todo esse tempo nessa sucessão ecológica que vai ocorrendo. Então aproveita melhor o adubo que a gente colocou ali, aproveita melhor a irrigação, né, e a nossa própria mão de obra. Então a gente tem a possibilidade de ter do ponto de vista do retorno da colheita, mas também do desenvolvimento das plantas, isso de forma harmônica com o princípio da sucessão natural. Depois a gente traz um pouquinho do conceito também de sintropia,
que é essa ideia da gente sempre deixar o ambiente melhor do que o que ele estava antes, quando a gente chega naquele ambiente. Então a ideia do trabalho da agrofloresta é, a gente muitas vezes faz algumas intervenções que, se elas a gente vê elas de maneira isolada, elas podem ser em algum ponto danosas, por exemplo, para o solo ou para a árvore. Mas muitas vezes a gente usa de certas práticas agrícolas como um início, né, para que depois a gente possa recomeçar esse processo da sucessão natural e deixar esse ambiente cada vez melhor. Então a ideia da agrofloresta é o que a gente chama de uma agricultura regenerativa, porque a gente consegue produzir alimentos e ao mesmo tempo melhorar a qualidade do solo. Então, mesmo que a gente precise, por exemplo, usar uma irrigação, né? A irrigação ela nos dá uma grande possibilidade de colher no verão, mas a gente sabe que a gente está extraindo a água do lençol freático, a gente está tirando a água de um reservatório que talvez tenha levado vários mil anos para se compor, né? Então é uma responsabilidade nossa, a gente está tirando essa água, mas a gente não está botando ela fora, a gente não está desperdiçando essa água, a gente está usando ela para desenvolver um sistema agroflorestal que vai possibilitar que a água da chuva, a partir de agora, comece a infiltrar e repor, talvez em melhores condições, em melhor volume também, essa água que a gente está tirando. Então esse relato do irmão Patrício, dessa mudança em termos de infiltração, né, de ver a água com 15 milímetros de chuva, ver o encharcamento, e hoje já com uma chuva maior não ver, são os resultados que vão aos poucos nos assegurando de que a gente está fazendo um trabalho nesse caminho, vamos dizer, né, sintrópico, né, que a gente, apesar de estar, de certa forma, extraindo um recurso, a gente está, a partir dessa extração do recurso, criando um processo, uma dinâmica, onde a gente vai ter um resultado que vamos repor para a natureza, né, junto com a agrofloresta, em melhores condições, em melhor qualidade, né. E no caso da água, a gente viu a mesma coisa lá no meu sítio, na agrofloresta lá onde eu vivo, né, e a gente tem também essas mesmas medidas, né, vai investigando a quantidade de chuva, inclusive a quantidade de água que a gente usa para irrigação, e a gente vê também a mesma diferença, né. Lá em casa chega já ter uma diferença de 85 milímetros a capacidade de absorção de água. Então a gente saiu de 15 para 100 milímetros a possibilidade de absorção de água, né? Então isso em volume de água, em litros de água, numa área grande, né, dá uma quantidade muito grande de água, né? Então são os benefícios que a agrofloresta pode nos trazer, né? E por último, o solo vivo, que é a base de todo o nosso trabalho, né? Entender que o solo ele é vivo e que uma colheita, uma produção saudável, ela é totalmente resultado da qualidade da vida no solo. Então todas as práticas que a gente puder fazer que promovam a vida do solo e a qualidade do solo vão ter como resultado um ambiente mais harmônico e colheitas melhores também, né? Então agora aqui já na parte mais prática mesmo do desenho que a gente elaborou a partir de todos esses conceitos e esses diagnósticos que a gente fez, né? Então como foi que a gente planejou as linhas produtivas da área do infinito? Então são 8 linhas, né, de produção de frutas. Então o foco produtivo da área são as frutas, né, a mais longo prazo. E para compor esse desenho do consórcio, a gente utilizou esses princípios que eu comentei, a sucessão ecológica, então a gente ter plantas que vão produzir ao longo de diferentes momentos no tempo, e a estratificação, que é essa capacidade que a gente tem de organizar plantas e árvores a partir do seu porte, da sua necessidade de luz. Então a gente integra plantas que têm necessidades de luz diferentes num mesmo espaço, onde a gente possibilita aquela planta que necessita mais luz, que ela esteja num lugar, né, que receba mais luz, mas outras plantas que gostam de estar um pouco mais na sombra, a gente consorcia com essa outra planta que gosta de luz. Então a gente faz essa união, esse consórcio, essa associação entre plantas,
de maneira a promover um ambiente mais adequado para aquela planta. E o que a gente vê muitas vezes é que os plantios em monocultura expõem todas as plantas completamente ao sol. E muitas vezes essas plantas dependem de um pouco de sombra para a qualidade das suas folhas, das suas frutas, e aí começam a aparecer os problemas que vão levar muitas vezes à aplicação, né, de fungicidas, de herbicidas, de todos esses produtos químicos, unicamente porque a planta não está se sentindo bem, porque aquele não é o ambiente adequado para a sua vida, para o seu desenvolvimento, para a sua floração. Então, a ideia é a gente conhecer a necessidade em termos ambientais de cada planta e ir aliando, então, as plantas que nós queremos produzir com um ambiente que a gente pode oferecer para aquela planta ali, né? O irmão, de repente, pode falar um pouquinho sobre cada linha. O que tu acha, irmão? Então, como o Diego estava comentando, desenhamos o projeto baseado em 8 linhas, né? E alinhamos também a cultura alimentícia de nossa comunidade e o que como potencial que nossa comunidade pode consumir. Porque diferentemente de uma produção, mesmo agroflorestal, do que se faz normalmente, é você otimizar a mão de obra, otimizar o trabalho. Um exemplo prático é você ter, quanto mais variedade você tiver de uma espécie, como por exemplo a maçã, você vai dificultar um pouco mais a mão de obra. Se vamos colocar 5 variedades na mesma linha de diferentes espécies de maçã, vai ser período diferente de colheita. Só que para a gente é um oposto. Como nossa característica é uma agricultura de subsistência para consumo na nossa própria comunidade, vimos que é mais prático ter uma variedade maior da mesma espécie. Então, desde esses detalhes, porque é importante a gente ter uma frutífera que ela possa produzir uma variedade em dezembro, outra em janeiro, outra em fevereiro, por exemplo. Para a gente é interessante isso. Para a agricultura, talvez no sistema agroflorestal que se faz normalmente, talvez não seja tão estratégico pela questão da mão de obra. Então, todos esses detalhes também a gente adequou para poder ficar mais real a nosso dia a dia, a nossa estratégia de uma vida comunitária, de uma agricultura de subsistência, né? Então, vemos, por exemplo, a necessidade de implementar metade dos nossos canteiros da agrofloresta ser com foco em citrícolas, em árvores citrícolas. Citricultura e lapenocultura, né? Pecanicultura. Então, a nossa pecanha é fundamental, como o Diego trouxe, né? É algo que a gente vai produzir daqui a 15 anos, 12, 20 anos, mas enquanto isso a gente vai estar produzindo já bastante laranja, bastante limão, pomelo, a tangerina e tal, que já vai estar nutrindo bastante a gente nesse sentido, né? E vimos também a necessidade de a implementação de uma linha, a linha 8, que ela é com foco em árvores rústicas e árvores nativas. Essa linha, ela cumpre a dupla função, né? Ademais da parte de produção dessas variedades, dessas espécies, ela tem como uma segunda barreira de quebra-vento. Ao lado dela seria como se fosse uma linha 9, é uma linha de quebra-vento oeste, que é do capim-elefante. Então ela vem logo em seguida como uma segunda barreira de vento, né? Que vimos a importância, como o Diego tocou no início da palestra, a importância do quebra-vento, né? E a partir das outras linhas também pensamos nisso, né? A importância de ter uma produção de maçã, de pera, de mirtilo que vem bem em nossa região, de ameixa, né? O ciruelo. Então, espécies que já consumimos em certa quantidade aqui em nossa comunidade, espécies que temos o potencial de consumir como cultura alimentícia e espécies que são mais fáceis de ser produzidas também. Esse outro ponto também muito importante a ser tocado, para que a gente não plante algumas espécies frutíferas que dê muito trabalho, que requer muita mão de obra para ser cuidada. Esse também é um ponto bem importante do projeto. Isso, então ainda no período do diagnóstico a gente fez um levantamento junto à comunidade da quantidade do que era consumido em termos de fruta, né, e também de hortaliças, e a partir desse volume, né, que a comunidade repassou para nós no projeto, tantos quilos de maçã, mais tantos quilos de laranja, e a gente foi adaptando isso a entender qual é mais a produção média de cada uma dessas plantas, né, para que as quantidades estejam de acordo com o consumo da comunidade. Então, a partir disso, a gente foi, né,
adaptando a quantidade de plantas. Numa mesma linha, por exemplo, entre figo, mirtilo, maçã e pera, nem todas estão na mesma quantidade. Então aquelas que a gente percebeu que tinha um consumo maior, foi maior quantidade de plantas, as que tinham um consumo menor, menor quantidade de plantas, né? Vamos trazer um pouquinho do vídeo que o pessoal fez, né, depois da última atividade. E a gente trouxe para mostrar um pouco desses registros da primeira etapa de implantação, né? Então agora a gente já vai falar um pouquinho dessa parte prática, então que foi dado, já tinha havido um passo anterior que foi o quebra-vento, né? O plantio daquele quebra-vento sul, e aí em outubro de 2024 a gente começou então a implantação da linha 9, que são os capins elefantes, a linha 8, que
então as frutíferas nativas e outras exóticas rústicas, e da linha 1, que é a primeira linha então com cítricos e com a Nogueira Pecan. Então nosso cronograma de plantio dentro do projeto é o da primavera de 2024, que foi esse que nós implantamos, também cuidando para já implementar a adubação verde nas entrelinhas, né? Então entre cada linha de árvore, em toda a área do infinito, a gente também fez a semeadura do plantio direto para ir melhorando, enquanto a gente ainda não implementa, já ir melhorando o solo. Então a segunda etapa, né, do outono de 2025 é a que nós estamos vivendo agora, né? Então estamos executando a segunda etapa desse nosso programa de plantio, onde a gente está implementando as 3 linhas agroflorestais focadas em espécies que perdem as folhas no inverno, né? Então, que é a época mais adequada da gente fazer esse plantio, que são as linhas 5, 6 e 7. Também já foi feito ali nas entrelinhas o plantio da adubação verde do ciclo de outono e inverno. E depois a gente ainda tem, dentro do nosso cronograma, a próxima implementação, que vão ser as linhas 2, 3 e 4, que é também, como a linha 1 também é da citricultura com a Nogueira Pecan, que vai ficar então para a primavera de 2025. O irmão já fez o convite, né? Reforça o convite, que ainda não temos exatamente a data definida, mas provavelmente no mês de outubro de 2025, né, entre setembro e outubro, nós vamos fazer a implantação dessas 3 linhas que ficam ainda por fazer. E por fim, a gente agradece a vocês, a todo mundo que está assistindo, a quem vai assistir depois também, porque vai ficar gravado, né? A gente vai poder compartilhar também esse momento, né? A gente trouxe algumas referências que a gente utilizou ali já também durante a nossa fala, né? Que é um dos principais livros da Ana Primavesi, O Manejo Ecológico do Solo. Também trouxemos ali o livro do Fernando Rebelo e da Sakamoto, que é a Agricultura Sintrópica segundo o Ernest Goethe, que traz também alguns conceitos importantes da agrofloresta. E eu vou passar para o irmão se ele quiser fazer uma conclusão, e aí em seguida a gente abre para as perguntas. Daí o pessoal que quiser fazer as perguntas aqui, a gente vai ouvir a pergunta, vai repetir a pergunta aqui para quem está só nos escutando e vendo também, saber o que vocês perguntaram, e aí vamos ter um momento também de troca de ideias e de responder as perguntas. Bom, mas que nada, agradecer a presença, seja física aqui, todos aqui presentes, seja online, todos que estão assistindo. E fica aberto para perguntas, tanto o pessoal daqui quanto online também. O Frei Renato também pode fazer ponte se tiver alguma pergunta online. Nós estamos à disposição aqui, tá bom? Alguém com alguma pergunta? Quero fazer para Diego aí. Eu quero saber quanto tempo que leva as frutíferas para começar a dar os frutos. Então, a primeira pergunta que a gente recebeu, a Madre perguntou quanto tempo que leva para dar as frutíferas dar os seus primeiros frutos, né? Então, aqui, boa parte das plantas que a gente plantou foram enxertos, né? Então, elas têm um pouco mais, começam a produzir um pouco antes, né? Normalmente essas árvores esses enxertos de cítricos, das pereiras, né, das macieiras, todas essas espécies que a gente plantou de enxerto, elas começam a produzir a partir de 4, 5 anos. Algumas dessas espécies não é tão adequado a gente já deixar elas produzirem tão cedo, apesar de elas já terem a possibilidade de produzir, às vezes são espécies que é melhor a gente garantir que elas tenham um bom enraizamento, um bom porte para começar a produzir. Mas dentro do nosso projeto de sucessão ecológica, a ideia é que a gente consiga começar a produzir a partir dos 5 anos já algumas dessas frutíferas, né? E claro que dentro do projeto todas essas colheitas que a gente consegue fazer antes, que já sejam alguma forma de retornar
para alimentação da comunidade. Uma das variedades, espécies que a gente viu que trazem muitos benefícios ali para a área, que são importantes, são as medicinais, né, que a princípio no projeto inicial a gente não tinha contemplado as plantas medicinais, e que ao longo das reuniões depois surgiu essa dúvida, né, se era possível a gente incluir as plantas medicinais no desenho agroflorestal, e é super possível, e elas entram justamente como plantas onde a gente pode colher nesse tempo do fim das hortaliças até as árvores começarem a produzir, né? Então entre 1 e 5 anos a gente pode ter a colheita das plantas medicinais. Então a gente já vê que muitas espécies já estão aparecendo, tão bonitas, estão se desenvolvendo, não só da parte de flores, que tem várias ali nas linhas que estão super bonitas, né, atraindo polinizadores, borboletas, né, e trazem um benefício geral super importante para a agrofloresta. Isso vai garantir a polinização e a frutificação dessas árvores, né, então atrair esses animais para a área é super importante. E outras espécies ali medicinais que a gente já vê colheita, né? Temos o capim-limão, o alecrim, né? Malva, que eu vi na arruda, né? Então a ideia é que também a gente possa sempre estar visitando a área para colher alguma coisa até que chegue esses 5 anos também, né? Então de alguma forma a gente já vai se beneficiando desse trabalho todo, né? Mas o foco da produção vai começar a partir dos 5 anos, né? E no caso dessas mais longevas, espécies que levam um pouco mais de tempo, como é o caso da nogueira pecã, ou mesmo da araucária, que a gente plantou também, aí são espécies que vão levar muito mais tempo, mas que a gente vai ter durante esse caminho essas outras espécies para estar colhendo também, né? Então esse é realmente um ponto que é bem específico da nossa região, diferente de outras regiões mais quentes, né? Então esse nosso inverno, que traz não só a geada, mas ao longo do inverno algumas vezes também temperaturas negativas, né? Que causam modificações visíveis e importantes também nos ecossistemas naturais, né? Então a gente vê que mesmo os ecossistemas naturais da nossa região acabam tendo a presença maior de espécies, por exemplo, que perdem as folhas no inverno, justamente para lidar com essa condição climática diferenciada que nós temos aqui. Então um pouco disso também está colocado na agrofloresta, né? A gente conciliar essas espécies também de maneira que algumas que precisam ter maior insolação no inverno tenham a possibilidade disso, né? Porque estão consorciadas com outras que perdem as folhas, né? Principalmente a questão da cobertura de solo vai auxiliar que essa geada se forme, ela vai se formar, mas ela vai se formar em cima da cobertura, em cima da matéria orgânica. Então a gente consegue criar um isolamento térmico para as raízes. Então é diferente da gente ter o solo exposto, a geada se forma e ela fica muito próxima das raízes, então ela acaba causando um dano maior nas raízes. Então a cobertura de solo é super importante, no caso, tanto para onde não tem geada vai ser super importante pelo calor e pelo sol, mas no nosso clima também é importante, daí no caso pela geada, né, e esse isolamento térmico. Então a cobertura ela faz com que o solo mantenha essa temperatura, não vá tanto ao extremo, nem no extremo calor, nem no extremo frio. Só nesse ponto a gente já garante que aquela árvore, mesmo recebendo a geada, ela vai estar mais preparada para aguentar a geada, porque pelo menos a raiz dela está num ambiente mais adequado, um pouco, não está sendo afetada diretamente. Mas com certeza a gente tem espécies ali que são mais sensíveis à geada, né? Então no caso da citricultura, por exemplo, essas plantas caducas que estamos plantando nesse ano, né, nessa implantação agora, as nogueiras pecã, os nêsperos, são plantas de climas frios, aguentam neve, aguentam geada, então essas não sofrem nenhuma, inclusive é benéfico, né? O frio é benéfico para elas se beneficiam desse frio. Mas algumas ali são espécies que não são tão resistentes ao frio e à geada, como é o caso dos cítricos, por exemplo, né? Alguns araçás, algumas plantas que tem ali.
Então, nesse sentido, a gente tem as plantas mães, né? As plantas que estão ali para auxiliar a que seja menor a incidência dessa geada. Então, tanto os eucaliptos, né, que a gente procurou criar um espaçamento onde eles agora nesse primeiro inverno já façam alguma proteção, uma pequena proteção, né? E aliado a isso a gente também já fez o plantio das favas, que são plantas de rápido crescimento nesse período, que elas vão auxiliar logo, né, fechar também um pouco, fazer uma proteção também junto aos cítricos para que a geada cause menos impacto neles, né? Mas como ainda é um primeiro inverno que nós vamos pegar com a citricultura, vai ser também um teste para nós, né? Então por isso a gente implantou no primeiro ano uma linha só de citros, né? E deixamos as 3 para o segundo ano, porque a gente preferiu, a gente vai ter o termômetro, vamos dizer assim, né? O nosso teste, vamos avaliar como essa linha 1 vai enfrentar e vai sair desse primeiro inverno, para, se for necessário, a gente adaptar alguma coisa para o próximo plantio, que aí serão 3 linhas, adaptar para o próximo, né? Então, o fato de nós estarmos num clima onde a gente não tem muitas referências de trabalhos agroflorestais como esse que a gente está fazendo, também nos traz um pouco dessa dificuldade em ter tanta segurança também, né? Então é importante a gente ir fazendo testes, né? Aquilo que já está estabelecido, a gente sabe que vai sair tudo bem, que vai andar bem, né? Mas algumas coisas a gente imagina que vai andar bem, mas não tem certeza. Então essa foi uma dos testes que a gente está fazendo, né, que é implantar uma só linha da citricultura, que é mais delicado, e ver como ela vai se portar após o primeiro inverno. E outra experiência que já compartilho com vocês também, que a gente fez agora nessa implantação, agora fizemos na quinta-feira, a semeadura direta de hortaliças também. Então também é uma prática agrícola que já é consolidada em muitos climas, em muitas propriedades, mas a gente não quis fazer ela de uma maneira assim muito grande aqui, para a gente ver também como vai se portar, né? Que em geral nos traz bons resultados, né? Em termos de melhoria da qualidade do solo, redução da mão de obra também no plantio, né? Então a gente também, uma pequena parte desses 3 canteiros, né, a gente também está fazendo esse teste, e isso vai nos ajudar a cada vez melhorar, né, conforme a gente vai aumentando o projeto, conforme a gente vai, vocês, a comunidade também quer implementar em outras áreas, em outras hortas, né, em outras partes também aqui da comunidade, a gente já vai ter alguns resultados também para dizer, olha, provamos e andou bem, ou provamos e isso aí realmente a gente não conseguiu desenvolver, né? Então às vezes vale a pena a gente fazer testes pequenos também para avaliar no primeiro momento, né, se aquilo vai andar bem ou não, né? Então no caso da geada, esperamos que os cítricos saiam bem desse inverno, né, que a gente sabe que são mais delicados, mas que tem a capacidade de resistir, né, e seguir se desenvolvendo. Dos preguntas. ¿Cómo yo hago para seleccionar cada planta que tengo que plantar? ¿Cómo hago la línea para poder decir, acá va un míspero, acá va un naranjo, acá va un ciruelo? ¿Qué tengo que respetar para que sea así? Y segundo, yo he visto que se podan las peras. Si yo no las podo, ¿qué puede llegar a pasar? Então a irmã perguntou aqui para nós como que ela pode organizar dentro da linha de árvores, o que ela vai colocar ao lado do que, né? Como organizar essas espécies na linha. E depois a outra pergunta que ela fez especificamente sobre a pera, o que é pera ou maçã, né? Mas vamos dizer assim, algumas frutíferas, no caso de não podar, o que poderia passar, né? Claro, porque eu vi que plantaram e depois se podou. Claro. Uma poda media drástica, não? Claro. Aí ela comentou que a gente fez um plantio de várias mudas de pera, por exemplo, e maçã, e fizemos uma poda bem drástica nessas plantas, né?
Então, vou começar pela segunda pergunta. No caso da segunda pergunta, ela tem relação com a qualidade da muda que a gente estava plantando, porque o que aconteceu? Muitas vezes aqui na nossa região são comercializadas mudas de raiz nua, né? Mudas onde o viveiro, né, quem produz a muda, nos entrega sem nenhuma terra, sem um vaso, né? Então ela vem com pouca raiz. E às vezes essa planta, a parte aérea está muito grande. Então ela está com uma grande parte aérea e uma pequena raiz. Então nesses casos é mais adequado a gente fazer uma poda mais drástica nessas plantas para que ela não gaste tanta energia em manter toda essa parte aérea e consiga focar a sua energia em enraizar, que para nós é o mais importante. Então nesse primeiro ano a gente não está esperando produção de pera, a gente não quer que a pera produza nesse primeiro ano. Para nós o mais importante é que ao longo dessa temporada do outono e inverno ela enraize bem para quando chegar a primavera e o verão ela começar e ter um bom desenvolvimento. Então essa poda é para manter um equilíbrio entre a quantidade de raiz e a quantidade aérea que tem. Se a muda vem numa maceta, num vaso grande, com muita raiz, aí a gente não precisa. Ou se a muda já vem equilibrada, pouca raiz, mas pouca parte aérea, também a gente não precisa fazer nada, né? E depois, na segunda pergunta a respeito da organização das mudas dentro da linha, um dos pontos mais importantes é o conceito da estratificação. O conceito da estratificação ele está relacionado com o quanto aquela planta gosta de luz ou não. Então, as plantas que gostam mais de luz, que toleram estar 100% na luz, elas são plantas que a gente vai organizar próximo de uma outra planta que não tem essa necessidade tão grande de luz. Então, por exemplo, uma nogueira pecã, ela é uma planta que ela é um extrato que precisa de muita luz. Só que essa muita luz que ela precisa é quando ela já estiver adulta, quando ela já estiver bem crescida, né? Outras plantas precisam de muita luz, mas são rápidas, por exemplo, o milho. O milho é uma planta que precisa de muita luz. Se a gente planta o milho na sombra, ele não se desenvolve, ele fica fraquinho, a espiga dele é pequena, né? O milho precisa de muita luz também. Só que ele é um ciclo rápido, ele em pouco tempo ele já alcança, né, o tamanho de produção dele. Então a gente pode também conciliar o tempo de plantas diferentes. O que a gente não pode, o que a gente tem que cuidar para não fazer é colocar plantas que tenham o mesmo tempo e a mesma necessidade próximas. Então a gente tem que ter na hora de desenhar e ver quanto tempo essa planta leva. Então, por exemplo, os cítricos, geralmente no plantio convencional se planta ele a pleno sol, se planta ele exposto 100% ao sol. Mas o cítrico se beneficia de sombra. Quando que ele se beneficia? Geralmente no forte do verão, né? Então ter um pouco de sombra nos citros, naquele momento mais quente do ano, mais seco do ano, beneficia a árvore. Não é a demasiada sombra, é um pouco de sombra. E como que a gente consegue esse um pouco de sombra? Conseguindo realizar as podas nas árvores que estão ali para fazer a sombra no momento adequado que aquela planta também gosta de receber essa luz. Então essa maneira de conciliar é buscando qual é o extrato da planta, quanto que ela precisa de luz. Então buscar, no outro dia eu comentei que é muito importante a gente buscar de onde essa planta é originária, né? Porque hoje em dia o que acontece? A gente planta na nossa agrofloresta plantas de várias partes do mundo. Né? Os citros vêm de um lugar, o arándano, o mirtilo vem de outro lugar, o eucalipto é de outro lugar, cada planta vem de uma parte diferente do mundo. Mas naquele lugar de onde ela veio, ela tem o seu ambiente natural, ela tem é que nem o araçá aqui, né? O araçá, ele é nativo da nossa região, ele se desenvolve num ambiente específico, de temperatura, de luminosidade. Então a ideia é quando a gente escolhe uma espécie para produzir, a gente quer produzir citros. Então a gente vai entender de onde vem os citros e qual é a necessidade desses citros lá no lugar dele de origem. É muito sol, é pouco sol,
E aí a gente vai adequar. Se a planta precisa de muito sol, a gente não pode botar uma mais alta que ela próximo, porque vai fazer sombra, né, que gosta de muito sol. Então a gente vai colocar as que precisam de muito sol mais longe uma da outra. Mas nesse meio, a gente pode procurar alguma que não precise de muito sol, que goste da sombra. Vamos colocar então mais aproximado. Então, claro, quando a gente olha depois a linha, parece que está tudo muito junto, mas elas têm um espaçamento pensado, né? Então, entre cada eucalipto tem 4 metros de distância entre um e outro. Né? Entre cada cítrico tem 4 metros de distância entre um e outro. As que estão próximas a elas têm necessidades de luz diferentes. Ah, sim. Estou escutando aí? Na transmissão, No, sí, ahora sí. já estamos... Había cortado. Capto. Mi pregunta era, ¿cuál es la forma mejor que ustedes creen, si es que la encontraron, de relacionarte con las hormigas dentro del sistema agroforestal? Então, o irmão nos trouxe a pergunta que é uma grande possibilidade da gente falar do tema, né? Obrigado por trazer esse tema, que é o tema das formigas, né? Então, ele perguntou como a gente poderia lidar com as formigas, como a gente vai tratar da presença, né, e do trabalho que as formigas fazem dentro do sistema agroflorestal. Então, um ponto muito interessante da gente pensar é que essa sucessão ecológica que ela vai acontecendo ao longo do tempo nos ecossistemas naturais, ela é uma sucessão que ela acontece tanto com as plantas, mas também com os animais. Então os animais, eles vão mudando a presença dos animais de acordo com a mudança do ambiente. Então, conforme vai surgindo novos alimentos ou se perdendo alimentos que já tinham, a fauna também vai se transformando. E geralmente as formigas, os cupins, as termitas, né, esses insetos sugadores, eles estão muito relacionados a esse primeiro momento da sucessão ecológica, que na realidade eles estão trabalhando pelo ecossistema. O que esses ecossistemas em geral nos mostram, nos apresentam? São áreas onde a quantidade de matéria orgânica presente no solo é muito pequena. Já se perdeu a matéria orgânica do solo. Então o que a formiga ela faz? Se a gente for pensar no dia a dia de uma formiga, qual é o trabalho da formiga? Ela acorda cedo, sai de casa e vai podar, né? E ela passa o dia podando plantas e leva toda essa poda para o formigueiro. E lá no formigueiro ela faz agricultura, ela cultiva fungos, ela não se alimenta da folha da árvore, ela se alimenta dos fungos que ela cultiva com as folhas das árvores. E isso é uma acumulação de material orgânico. Então o formigueiro, ele é uma ilha de material orgânico acumulado. Se a gente vai e abre um formigueiro, é cheio de palha, né? Cheio de material orgânico acumulado, cheio de fungos, cheio de bactérias, que se torna uma ilha dentro de um ambiente que não tem mais matéria orgânica. Então ela vai colonizar, ela vai ocupar ambientes com baixa quantidade de matéria orgânica e vai incrementar essa quantidade de matéria orgânica. Conforme o ambiente, o ecossistema onde ela está presente, começa a melhorar na qualidade de matéria orgânica, ela começa a abandonar esse lugar. Isso acontece num ecossistema natural. Vamos imaginar que não tem pessoas, né? Não tem produção agrícola dentro do ambiente. Estamos imaginando um monte nativo, por exemplo. Isso vai levar muito tempo, porque não tem pessoas manejando, não tem pessoas podando, só tem formigas e outros insetos trabalhando. Então essa é a primeira etapa da sucessão natural, pode levar 10 anos, 20 anos, as formigas lá, podando árvore, fazendo formigueiro, né? Quanto mais degradado, maior vai ser a presença desses animais. Mas o que a gente pode fazer em termos práticos da agrofloresta para acelerar esse processo da formiga ser transformada por a presença de outro animal? O que acontecia nos nossos montes nativos? Quem eram os predadores naturais das formigas? Era a mulita, o tatu, né? O tatu mulita
come formiga, o tamanduá que tinha, até aqui no Uruguai ainda vinha o tamanduá também, né? Ali na Quebrada de los Cuervos, por exemplo, em 33 já foi registrado a presença do tamanduá ali, né? Então esses animais, o tatu-mulita, o tamanduá, a gente acabou perdendo dos nossos ambientes justamente porque a gente retrocedeu na sucessão ecológica. E eram animais vistos muitas vezes como, ou pela caça, né, muitas vezes até pela presença dos cachorros, por exemplo, que acompanham muitas vezes as famílias agricultoras, né, que levam cachorro, o cachorro acaba ocupando esse lugar de predador do tatu, predador do tamanduá. Então a gente já não tem mais os predadores naturais, né? Então a gente tem que lidar, vamos dizer assim, com as possibilidades que a nossa cultura, nós como seres humanos, temos para lidar com as formigas, né? Então, do ponto de vista ecológico, é sempre o incremento da matéria orgânica. Então, a cobertura de solo, o incremento da matéria orgânica, ele sempre vai levar ao desenvolvimento da sucessão ecológica e à diminuição das formigas. Então, a sucessão vai avançando e as formigas vão desaparecendo. Mas no primeiro momento assusta, porque no primeiro momento parece que tu está dando casa e comida para mais formiga, porque tu acaba quase que, se a formiga concentra matéria orgânica para fazer o formigueiro e a gente chega lá e concentra um monte de matéria orgânica, ela pensa, bom, não preciso nem construir, a minha casa já está... Olha aqui, amigos, eles, né? Já estão construindo aqui casas para nós, né? Então começam a habitar. É normal aparecer, a gente viu trabalhando aqui, né? Que a gente encontrou formigueiros já surgindo ali, né? Então ocorre esse impacto, né? Num primeiro momento. Então quando a gente tem daí uma produção agrícola com que se preocupar, ou seja, as formigas estão atacando a nossa produção agrícola, e isso pode causar um prejuízo ou, né, uma perda para nós, nós vamos usar uma série de estratégias dentro da agricultura orgânica que possam de alguma forma lidar com essa situação que a gente tem que ter sempre em mente que é passageira. Então o que a gente vai utilizar? A remoção física dos formigueiros, né? Então ir lá com a pá e tirar esses formigueiros. Primeiro identificar qual é a formiga, porque nem todas as formigas cortam plantas, né? Tem formigas que cortam a gente, mas não cortam plantas, né? Então a gente vê, muitas delas beneficiam o ecossistema, né? Muitas delas são predadoras de outras formigas, controlam a formiga cortadeira, então é bom a gente identificar quais são que estão cortando, quais não estão cortando, né, para buscar esses formigueiros. Então tirar esses formigueiros da área ajuda, né? Aplicar caudas orgânicas, né? Por exemplo, o óleo de nim, né? Tem a pulverização também que possa melhorar a nutrição das plantas, né? Porque a gente está lidando com o solo degradado. Então aquela planta no primeiro ano ela ainda não está com toda aquela saúde. Então às vezes entrar com uma cauda, com micro-organismos, né? Com algo que dê uma nutrição mais rápida para essa planta, para ela estar mais saudável e mais né? E não receber tanto a predação da formiga, e também a gente ir encontrando espécies que possam servir como isca, espécies que a gente pode plantar que a gente sabe que a formiga vai comer, mas que em alguns casos ela prefere aquela do que as nossas plantas produtoras. Então, por exemplo, aqui a gente viu no caso com o paraíso, né, com o cinamomo. Na minha casa eu via muito com o salso-chorão também, né, com o salsa criojo. Parecia, às vezes elas vinham numa linha e elas preferiam cortar todos os salso-chorão ou todo o cinamomo, né, todo o paraíso, para depois começar a cortar o durazno ou depois começar a cortar uma outra planta. Então o que eu vou fazer? Eu vou plantar mais ainda daquelas, sabendo que elas vão comer nesse primeiro momento, mas elas estão com fome. E é uma fome mais do que da formiga, é uma fome do ecossistema. A fome da formiga é um reflexo da fome do ecossistema. Então, se a gente tem pouca mão de obra, o ideal é sempre a gente focar na melhoria da qualidade geral do ambiente.
não focar no caso específico da formiga, porque se a gente gastar toda a nossa energia só tirando formigueiro e não conseguir repor a matéria orgânica, melhorar a qualidade, nós vamos ficar num ciclo de sempre da mesma etapa sucessional. Vamos estar sempre nesse processo, pouca matéria orgânica, eu tiro a formiga, mas segue pouca matéria orgânica, então ela volta, eu tiro, ela volta. Então a ideia é, se a gente tem pouca mão de obra, a gente foca na melhoria da qualidade ambiental, trazer mais matéria orgânica para o ambiente, para que a formiga chegue um dia lá e olhe, bom, aqui eu não preciso mais trabalhar, vou me deslocar para aquela outra área ali, porque ali precisa, né? Então a gente percebeu isso, né, na prática do nosso caso lá, o como hoje em dia, por exemplo, a gente já não tem mais a presença das formigas, né? Quando tem é muito localizado e geralmente é nas plantas que elas têm uma preferência, assim, né? Mas quando a gente tem uma produção agrícola que cuidar, né, e que a gente tem custos muitas vezes e precisa da renda também para sustentar a família, daí todas essas estratégias são válidas, né? Tirar o formigueiro, aplicar um óleo de nim, aquelas barreiras físicas também que tem, né, aquela goma, aquela cinta que se coloca nas árvores para evitar que a formiga suba. Então aí tudo que dê para fazer auxilia, né? Obrigado. Bom, gostaria de trazer também um panorama na primeira pergunta que a Madre trouxe, que é importante, que é sobre a parte do retorno produtivo do sistema agroflorestal. No caso, a Madre trouxe a pergunta mais do retorno produtivo das frutíferas. Uma coisa que a gente observou aqui na realidade da nossa comunidade, que é um caso à parte, né, das vidas das nossas comunidades luz, que como não temos uma receita, ou seja, e nem vendemos, é tudo por subsistência, então fica uma receita invisível. Ou seja, o projeto da agrofloresta, ela produz a curto, médio e longo prazo. A médio e longo prazo vem a produção das frutíferas, das frutas que a gente vai colher. E a curto prazo, eu vou também agregar o curtíssimo prazo, que a gente teve a experiência aqui, né? Vem as hortaliças e também os grãos. Como a gente não tem a perspectiva de vender o que a gente produz, então fica invisivelmente essa receita. E a gente percebeu que só o retorno de duas hortaliças, que foi a beterraba e o alface, o que a gente produziu na implementação 1, que foi o canteiro 1 e o canteiro 8, dois canteiros, analisando o contexto da quantidade por caixa, o valor por caixa em pesos uruguaios, de tanto, o quanto a gente produziu, em 24 dias a gente já estava colhendo beterraba e alface. Então já é um curtíssimo prazo, nem coloco mais em curto prazo. E em 60 dias foi assim o ápice, assim, o total, quase o total da produção, da colheita dessas duas variedades. Teve outras variedades também, mas contabilizamos só essas duas. Ela pagou 30% de todo o investimento da implementação da agrofloresta. Pagou as mudas, pagou a logística da compra das mudas, da consultoria, enfim. Então mostra aqui um projeto que ele paga por si só, e não é só a longo prazo, né? O a longo prazo ele vem como um bônus ainda, né? Que mais para frente a gente vai colher as frutas, mas nesse percalço de colher as frutas a gente já produziu muita coisa, já colheu muita coisa, né? A alface que a gente comeu hoje foi daqui? A Madre perguntou se a alface que a gente comeu hoje foi daqui. Foi daqui, Madre. Tem alguma pergunta do chat? Tengo una pregunta. En los primeros momentos de la plantación, por ejemplo, lo que hicieron en octubre, lo que hicieron ahora en esta etapa, ¿cada cuánto recomiendan abonar el suelo mientras no tienen la poda, que después va a ser la alimentación, ¿no? Então a irmã perguntou a cada quanto tempo mais ou menos a gente tem que adubar novamente a área, visto que a gente ainda não tem poda, né, quantidade de material para fazer a cobertura dos canteiros, né? Então, obrigado pela pergunta, também é um ponto super importante da gente conversar também entre todo mundo, porque também já indica quais são os próximos trabalhos que a gente vai ter que ir fazendo ao longo dos próximos meses e anos, né? Então, assim, do ponto de vista da adubação,
a gente vai ter como base a produção agora da citricultura, né? Então essa primeira adubação que a gente fez, ela foi uma adubação que teve como objetivo a produção das hortaliças. Então é como o irmão Patrício colocou, acaba entrando até como um bônus às árvores, né? Então a quantidade, se a gente fosse plantar só árvores sem as hortaliças, a gente poderia ter usado menos abono. Mas a gente quis usar mais abono na implantação para privilegiar as hortaliças. Mas se a gente tivesse plantado só hortaliça, a gente teria usado a mesma quantidade que a gente usou. Então as árvores realmente entraram como um bônus. Se a gente tivesse feito separado, uma linha só de hortaliça e outra linha só de árvore, a gente iria ter gastado quase que 50% a mais. Então a gente conseguiu conciliar só com a adubação das hortaliças, uma adubação inicial do plantio das árvores. A partir de agora, com as hortaliças saindo, a gente vai cuidar da adubação somente das árvores, né? Então, naquela mesma linha de árvores, a gente não vai repetir, ou se a gente vai repetir, aí a gente vai ter que cuidar, mas a gente não vai repetir durante muitos anos as hortaliças, porque as árvores já vão crescendo, já vão fazendo uma sombra, que vai dificultar a produção de hortaliças. Nesse outono agora, a gente já semeou, como eu falei mais cedo, a fava. A fava é uma espécie que ela é rústica e que com a quantidade de adubo que a gente colocou há 6 meses atrás, ela consegue se desenvolver bem ainda aproveitando. Então a gente ainda vai ter uma nova colheita de hortaliça, esperamos, né, que tenhamos, mas elas já estão vindo bonitas ali, provavelmente vamos ter um novo ciclo de hortaliça ainda aproveitando o adubo que a gente colocou há 6 meses atrás. Agora, em termos das frutíferas, né, o que se recomenda é que se faça uma adubação anual, pelo menos, para frutificação, né? Então, o ideal seria a gente fazer anualmente alguma reposição dessa adubação com composto, né? Ou então a gente privilegiar outras estratégias de adubação. Então, a comunidade já tem as caudas, né, que são feitas a partir do composto, né? E outros micro-organismos, outras caudas também que se pode usar na fertirrigação, que são nesses primeiros momentos super eficientes em comparação com os adubos físicos, vamos dizer assim, né? Esses abonos. E em termos de cobertura de material orgânico, a gente vai precisar da reposição de trazer de fora ainda durante um período, né, até que os eucaliptos e as amoreiras, que provavelmente vão ser as primeiras a nos dar a maior quantidade, né, produzam essa quantidade de cobertura. Nesse ponto a gente está tendo uma estratégia especial para a área ali, né, porque provavelmente essas árvores vão levar mais ou menos uns 3 anos para dar a quantidade, já começar a dar a quantidade suficiente. Então durante 3 anos a gente vai precisar trazer de fora. A gente poderia usar aquelas entrelinhas, né? Então todo aquele espaço que está entre as linhas de árvores que a gente está fazendo a adubação verde, a gente poderia cortar e usar aquele material como cobertura das linhas de árvore. Geralmente quando são projetos onde a gente só tem essa área, né? Tipo como na minha casa, só tenho a área da agrofloresta, não tenho outras áreas para trazer a palha de fora. Então eu tenho que usar aquela que está ali entre, né? Mas, de certa forma, a gente acaba perdendo um pouco daquela própria área, porque a gente não deixa o material ali e acaba levando para as árvores, então aquela parte ali acaba ficando, né, com não tão boa qualidade. Como a comunidade tem uma série de espaços, uma série de áreas onde precisa se cortar o pasto, precisa se cortar a grama, e essa grama sobra naquela área ali, a gente pensou, bom, vamos aproveitar que a gente tem a possibilidade de trazer palha de outras áreas e não vamos retirar essa palha que está aqui no meio nesse primeiro momento. Então a gente vai melhorar a qualidade daquela própria entrelinha durante esses primeiros 3, 4 anos que as podas não têm com ela mesma, então a gente está cortando e deixando ali,
e a reposição do material orgânico das linhas de árvore a gente está refazendo, né? O pessoal da comunidade, os guris, né? Estão refazendo com essa palha que tá vindo de fora. Muitas vezes em espaços urbanos isso é super viável, né? Que tem um vizinho, alguém que joga tudo, põe na frente de casa um monte de saco de folha seca, um monte de pasto cortado, né? Então a gente, às vezes em pequenos espaços, pode deixar todo o nosso ali e ainda trazer o de fora para auxiliar nesse primeiro momento a ter maior quantidade de material, né? Então às vezes é uma estratégia boa. No caso da comunidade está sendo excelente, porque a longo prazo, essa entrelinha que nós estamos deixando a palha ali, vai ser o lugar onde as raízes das árvores vão estar situadas. Então as árvores vão crescer e vão ocupar aquele espaço. Então a gente já está, é quase como se nós estivéssemos fazendo uma compostagem a longo prazo para que as raízes das árvores ocupem também aquele espaço, né? E isso é muito importante, porque quanto mais espaço a raiz das árvores consegue ocupar, melhor é a eficiência dela em buscar aqueles nutrientes que tem pouquinho. Tem pouquinho, mas tem um pouquinho lá, um pouquinho lá, um pouquinho lá. Se ela consegue chegar nesses lugares, ela consegue encontrar mesmo o pouco que ela precisa. Então isso tem muitas pesquisas e investigações que comparam, né? Por exemplo, a mesma planta, né? Comparar a produção de trigo adubada, mas com fechadinha num espaço pequeno, e comparar um trigo que tem quase nada de adubo, mas tem um espaço grande para desenvolver as raízes. E a produção era melhor ou equiparava. Ou seja, não é a quantidade só de nutrientes que importa, mas a possibilidade da planta buscar esses nutrientes em lugares mais profundos, em lugares mais longínquos. Então nos tira um pouco da dependência do adubo, né, da gente não precisar estar sempre trazendo de fora, adubando, e nos dá essa possibilidade de aproveitar melhor o espaço ali, né. A irmã perguntou, ela comentou uma semente, né, de uma variedade de trigo que tem aqui na região, que ela tem a dupla aptidão, porque ela pode ser cortada uma vez, né, às vezes mais de uma vez até, né, e ainda produzir depois também o grão, né? Ela perguntou sobre o desenvolvimento, né, dessa variedade, né? E essa doação toda que essa planta de trigo possibilita para nós, né? Então, eu acho que isso tem muita relação justamente com essa integração que as pessoas vão tendo com o ecossistema, né? E o quanto essas qualidades das plantas a gente vai descobrindo conforme a gente tem convivência com elas, né? Então a gente vai vendo que a importância, e a irmã que fez essa pergunta, a Zara, é uma pessoa que tem um trabalho aqui com as sementes especificamente, o resgate das sementes, com as variedades, né? Um trabalho de convívio com as plantas muito bonito, né? Eu gosto sempre das perguntas dela, porque sempre me trazem também a possibilidade de falar dessa nossa relação com as plantas, né? Como é esse nosso universo de conversa e de troca e de convivência com as plantas, né? Então, a importância da gente manter e resgatar essas variedades, que elas têm características que são muito benéficas para quem está convivendo com elas, né? E no caso do trigo, assim como outras variedades também crioulas, né, que dão mais de trazem vários benefícios para o ecossistema, né? E seria super interessante também a gente integrar essa variedade na agrofloresta, porque justamente daria esses dois, que é o que a gente precisa, né? Daria matéria orgânica para cobertura e daria também o trigo para colheita, para alimentação, né? Então essas experiências e esses resgates e esses conhecimentos que vão entrar naquele nosso segundo objetivo da integração das pessoas com o projeto, né? Então o quanto a gente pode receber de vocês, né, de todos nós, assim, de experiências que cada um já tem e de vivências que cada um já tem,
para integrar no projeto e a gente conseguir ter cada vez melhores resultados com isso, né? Então já fica também a dica, né? Para a gente numa próxima plantar o trigo junto ali, né? Buscar alguma entrelinha ou uma faixa que fosse, né? Da gente colocar dentro da agrofloresta e ver a possibilidade de integração, né? Numa dessas a gente pode, ao encontrar esse tipo de possibilidade de resultado, começar a trocar nossas adubações verdes, somente adubações verdes, por adubações verde alimentícias. Né? Aí sim, aí vai ser uma produção tremenda no infinito. Temos uma pergunta mais acá de chat. Dos. Una es, ¿en cuanto a variedades como las fabas, pueden implementarse otro tipo de tubérculos extranjeros que presenten características similares en su especie y en su desarrollo con relación al suelo? Assim como, igual que a fava. Sí, o algo similar, que sea extranjero pero que tenga cosas similares. Assim, a pergunta que veio da transmissão é se, assim como a fava, a gente consegue encontrar outras espécies ou outras variedades que possam cumprir mais ou menos a mesma função que a fava, né? Eu não sei se a pergunta tem relação a algum clima específico ou se ela vem relacionada ao nosso próprio clima aqui, né? O que passa é que no caso da fava, a gente tem, como o trigo que a Sara comentou, a gente tem essa dupla possibilidade, né? Porque ela tanto nos dá a colheita, quanto ela é muito rústica em relação ao inverno, né? A geada, ao frio, à neve, o que for, né? E também a grande quantidade de matéria orgânica que ela produz também, né? Então a gente consegue colher a fava e ainda assim o pé produz bastante material para cobertura. Então é quase como o trigo que a Zara comentou, né? Nos dá essa dupla possibilidade. Então no caso do inverno, né, eu já vi algumas experiências, por exemplo, com a alcachofra, que o pessoal consegue usar a alcachofra no inverno para produzir o fruto, né? A flor, no caso, que se consome, mas também consegue fazer podas nas folhas de maneira a também utilizar ela como cobertura, como uma produção de matéria orgânica e também uma cobertura viva, né, uma proteção que aquelas folhas podem fazer em outras árvores que estejam ali presentes. Mas no caso do verão, por exemplo, a gente tem o girassol, que faz um trabalho super importante de descompactação do solo, que a gente poderia plantar também aproveitando o adubo já mais antigo, né, como se fosse uma adubação verde, mas também que a gente pode ter uma colheita, né, a abóbora, essas plantas mais rústicas, né, a abóbora, né, o sapacho, é uma planta super rústica que a gente também consegue, por exemplo, plantar na linha que já foi plantada no ano passado, aproveitando o adubo passado, né, sem precisar repor a adubação. Algumas dessas plantas se passou já 2 ou 3 anos, não está tanta sombra, ainda a gente quer voltar, às vezes é bom colocar um pouquinho de adubo mais, né? Nem que seja no próprio lugar onde a gente vai semear, por exemplo. Né? A gente, agora nesse outubro próximo, né? Aquela linha que a gente plantou em outubro passado já tem 1 ano. A gente quer plantar, de repente, a abóbora de novo, né? Um terceiro ciclo. Já teve a primeira hortaliça, já teve a fava no inverno e agora na outra primavera a gente quer botar a abóbora. Daí, de repente, a gente bota um pouquinho mais de adubo para aquela abóbora. Mas espécies mais rústicas aguentam, né? Uma abóbora crioula, o mugango, né? Mugango é uma espécie super rústica, que pode ter esse duplo propósito também, fazer uma cobertura verde, aproveitar o adubo que ficou lá e ainda nos trazer alguma colheita, né? Então, de inverno eu sugiro essas, a alcachofra, a fava, que tenham colheita também, né? E no caso do verão, o girassol, as abóboras também são bem interessantes porque dão essa dupla possibilidade, né? No caso do girassol, dá para a gente colher as sementes, dá para fazer o germinado, né, do girassol, o leite de girassol, enfim, também dá para usar na alimentação. Tem uma pergunta mais? La pregunta se refería a la fijación del nitrógeno, dice.
Bom, a pergunta então trazia a questão da fixação de nitrogênio, né? Então, claro, porque a fava ela é uma espécie leguminosa e as espécies que são leguminosas, elas têm essa capacidade de se associar com bactérias que fixam o nitrogênio. Ou seja, o nitrogênio ele está no ar, né? 70% do nosso ar ele é nitrogênio. Então tem seres no solo, né? Tem bactérias que elas conseguem absorver do ar e transformar esse nitrogênio do ar em nitrogênio para as plantas. Transformam esse nitrogênio, né? Captam ele do ar e transformam esse nitrogênio no nitrogênio disponível para as plantas. Então a fava ela ainda tem mais esse incremento, né? Que além de produzir material orgânico, além de produzir o alimento, ela ainda tem essa associação com as bactérias fixadoras de nitrogênio. Nesse caso aí, outras leguminosas de inverno também poderia incluir, por exemplo, a ervilha, a lentilha, né? Que também são leguminosas que são de inverno, que integram. Só que a diferença da fava, a ervilha, a lentilha, o grão de bico, eles são um pouco mais, necessitam um pouco mais de adubação. Então, por exemplo, para aproveitar o adubo do ano anterior, eles não são tão adequados, já precisaria repor um pouco de adubo. E não produzem tanto material orgânico e nem tanta proteção para as mudas que já estão. Então, são opções assim para se cultivar, né, no inverno, mas para ter, vamos dizer, esses múltiplos propósitos já não são tão adequados, ainda que a gente possa produzir, né? No caso do verão, as duas que eu falei, né, tanto o milho quanto a abóbora, eles não são espécies fixadoras de nitrogênio. A gente poderia incluir espécies fixadoras de nitrogênio como o feijão miúdo, por exemplo, lá em casa, né? Em climas mais quentes tem o feijão de porco, a mucuna, tem várias leguminosas que podem ser trabalhadas. O feijão de porco, a mucuna, que acabam subindo muito para em cima das árvores e demandam um manejo maior, um cuidado maior de poda, né? O feijão miúdo é mais rasteiro e aí não causam tanto, né? A gente não precisa estar tão em cima assim cuidando do desenvolvimento dele, né? Pode ser uma mais, aí cerramos a transmissão. Fue plantado un mix de árboles en las líneas de árboles. ¿Conseguirán encontrar otra especie de árboles llaves para producción de material orgánico além del eucalipto? Vamos lá. Então foi perguntado aqui na transmissão se a gente plantou um mix de árvores nas linhas de árvore onde tivessem espécies que produzem matéria orgânica além do eucalipto, né? Então, no caso, no projeto, a gente conciliou, além do eucalipto, a gente conciliou o paraíso, né, o cinamomo, e a amora, né, a moreira. Até um ponto que eu gostaria de falar, então, bom, a gente tem testado outras espécies, né, no caso o cinamomo e a moreira, e no caso das linhas de espécies rústicas e nativas, a gente está incluindo a néspera como uma espécie que a gente vai investigar também, como uma prova, uma investigação, de também ser uma espécie produtora de material orgânico. Então a gente já tem a observação de que a néspera é super rústica aqui na região, se desenvolve bem, aguenta bem a geada, aguenta bem o frio, produz fruta. Então a gente, por ter na comunidade muitas mudas disponíveis de néspera, né, a gente fez em uma das linhas esse consórcio. Então eucaliptus, nesse caso não entrou amora, foi eucaliptus, nésperas e alguns paraísos também, né? E as nésperas estão vindo super bem, replantamos algumas, mas tem essa possibilidade. Mas num dos casos eu acho que até seria, já que a última pergunta seria legal de comentar, né? Porque na primeira vez que eu vim aqui na comunidade, a gente fez todas as nossas caminhadas aqui, a avaliação, né, o diagnóstico das áreas, e fui conhecendo vários lugares aqui, e a gente foi lá no Centro Mariano também, né?
estava com o Maurício, estava com o pessoal. E daí a gente, quando estava lá, o Maurício me comentou sobre uma árvore de amora que tem lá em especial, né? Daí eu vou passar para o irmão Patrício contar com um pouco mais de detalhes, porque eu não me lembro exatamente todos os detalhes, mas aquela árvore de amora tem uma relação com uma aparição de Nossa Senhora, né? É uma árvore onde a Nossa Senhora fez uma aparição em cima dela ali, né? Na volta daquela árvore. Então aquilo eu vi que era um ponto super, assim, eu acho que integrador de todos os elementos que envolvem a comunidade, né? Porque ela fez uma aparição em cima de uma árvore, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui, árvores, né? De uma árvore que é super produtora de material orgânico, né? Que a gente já sabe, que dá fruta, né? Então eu já, naquele momento mesmo, já comentei, e a gente pode tirar estacas e podar essa amoreira. E o Maurício, né, o pessoal ficou contente, falou, claro, vamos multiplicar também essa planta mãe aqui. Então tem esse ponto a mais que o projeto traz também, né, que foi algo que foi bem interessante, porque então as amoreiras que nós estamos plantando aí, boa parte dessas estacas de amora que nós estamos plantando, são, né, parte dessa amoreira que tem essa simbologia, né, toda. Então entra na pergunta, né, porque é uma espécie a mais do eucalipto que nós estamos usando como material orgânico, e entra também nessa parte, não sei se tu quer comentar um pouco mais detalhado o que aconteceu naquela amoreira. Cara, foi difícil explicar isso, mas bom, um pouco do que Diego trouxe assim nessa perspectiva de arranjos agroflorestais, né, que tem árvores mães e árvores filhas. As árvores filhas são as árvores que vai ser para a produção de frutas que vamos pretender, né? E as árvores mães que vão suprir, vão resguardar e dar nutrição para essas filhas, né? Então, nessa lógica, não tem mãe talvez maior que a mãe divina, né? Que Maria em si. Então essa é uma árvore muito simbólica, muito especial para a gente, uma árvore sagrada, que é a amoreira que tem lá no Centro Mariano. E foi interessante, inclusive fizemos essa poda tem 3 dias lá, essa amoreira. Fizemos a poda para já colocar como implementação das amoreiras nas linhas 5, 6 e 7, né? Então traz toda essa simbologia, né? Algo muito sagrado para a gente, que é a árvore mãe nossa, em que ela vai cumprir um papel como mãe. A mãe que, além de dar a nutrição na parte do solo, quando ela vai ser podada, quando nós vamos, como reino humano, vamos podar essa árvore, ela vai nutrir na superfície com matéria orgânica, ela vai nutrir o solo, as outras raízes de suas filhas, que são as árvores frutíferas, e além de tudo ela vai nutrir também com fruto. Ela tem um bônus de dar o fruto amoreira para o reino humano e para a ave flora, para o reino animal. E para os outros animais também, ademais da ave flora, né? Então, Avifauna. Avifauna, perdão. Gratidão. Então é uma mãe completa, né, que ela abarca todos os reinos. Então essa simbologia, se foi importante Diego trazer assim, que ela é bem especial para a gente assim, né? Então mais uma vez gratidão a essa árvore mãe, essa amoreira mãe que tem lá no Centro Mariano, que desde o início da comunidade ela está nos abraçando, nos acolhendo, e agora temos o privilégio de difundi-la na nossa comunidade ainda mais, né? E bom, acho que seria isso, primeiramente, novamente dar essa gratidão, assim, expressar essa gratidão por termos Diego aqui novamente, gratidão a todos vocês presentes, gratidão a todos aqueles presentes também na transmissão, e, bom, fica o convite agora daqueles que estão pela transmissão e aqueles que vão assistir depois também através da gravação, vamos deixar a gravação disponível também, de conhecer o projeto da Agrofloresta Aurora, de poder visitar a nossa comunidade, de poder, além de ver o projeto em si, estudar o projeto, a gente pode, estamos abertos também a que as pessoas possam expressar suas dúvidas, expressar, às vezes, também algum aporte que pode ter, né, que estamos sempre aprendendo aqui. E deixa esse convite e bom, gratidão mais uma vez a Diego, a todos, e fechamos a transmissão por hoje, e só gratidão a todos. Obrigado, pessoal.